Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse e hoje nós veremos o capítulo 11. O capítulo 11. Nós estamos ainda completando, então, a quarta visão, não é? A visão dos 7 anjos com as trombetas. E estaremos, então, encerrando a metade do livro, que é considerado como o primeiro Apocalipse, e depois, no capítulo 12 em diante, como o segundo Apocalipse. Nós vimos no capítulo anterior, e até ao versículo 3 do capítulo 11, na aula passada, e nós vimos, então, o início desse capítulo 11, estamos naquele interlúdio ainda, mas nós vimos nesse parágrafo anterior, nesses versículos 1 e 2, que nós estudamos a aula passada, que a presença do povo de Deus é garantia do povo de Deus de estar seguro, medido e contado, todos contados e seguros na mão de Deus, no sentido da medição do templo, que nós vimos simbolicamente o que representa aquela medição do templo. E agora, então, nós vamos ver agora, não é, a tarefa da igreja em testemunhar a palavra de Deus aqui na terra. É isso que trata agora os próximos versículos. Então, daremos continuidade do versículo 3 e 4. Então, nós vimos a questão do interlúdio, a figura do anjo que ordena aquela pregação da palavra de Deus. Falamos sobre o significado do doce e do amargo, não é? Que a contagem desses crentes que estão seguros, então, não é? E o tempo de perseguição que duraria, então, 3 anos e meio, não é? E assim como a presença agora nós veremos das 2 testemunhas. Então diz assim a palavra de Deus no capítulo 11 do Apocalipse, dos versos 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, aqui está bem explicado o significado dessas 2 testemunhas, porque a própria palavra aqui já nos explica o que é. Então, por exemplo, diz candelabro. Qual é o significado de candelabro? Nós já vimos lá no início do livro, quando Deus mesmo, o próprio Jesus Cristo, nos esclarece o significado dos candeeiros, dos candelabros. Então, o que é candelabro? O candelabro simboliza igreja. Jesus anda no meio da igreja. Nós já vimos isso lá no início do livro. Então, o que é o candelabro? O candelabro simboliza a igreja, que é composta pelos crentes que vivem pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, essa identificação que nós temos dos candelabros e das oliveiras, e as oliveiras aqui significam servos ungidos, que servem ao Senhor por toda a terra. Portanto, as 2 testemunhas, o que significa? Significa o quê? A igreja de Jesus Cristo na terra. É esse o significado dessas 2 testemunhas. Nós não podemos entrar em cima de algumas interpretações que já houve no passado, achando que as 2 testemunhas seria a volta, a reencarnação de Elias e de Moisés. Elias não pode reencarnar porque Elias nem morreu, Elias foi transladado. Tá certo? Então não existe essa possibilidade. Essas figuras que querem ser feitas literais, e tirando do imaginário dessas alegorias, isso não é possível. Essas interpretações, então, futuristas, não encontrariam, vejam bem, essas interpretações futuristas que eles querem dar, de Moisés ou Elias, de Enoque ou Elias, e assim por diante, não teriam respaldo nenhum na época de João para a igreja daquela época. Não teria sentido nenhum para eles. Como consolo da igreja,
saber que um dia poderia ser que viesse 2 testemunhas novamente e tal. Entendeu? Isso não teria sentido nenhum. Que conforto seria levado aos cristãos perseguidos daquela época? Saber que daqui a milhares de anos e eventos futuros poderia ocorrer alguma realidade nesse sentido? Não. Essa mensagem não teria conforto e não teria significado. Então é desse ponto de vista que nós temos que encarar a passagem. Ora, se nós iniciamos o livro do Apocalipse, mostrando o simbolismo dos números, o simbolismo das figuras, que é uma interpretação simbólica, nós temos que dar continuidade sempre no mesmo método exegético. Nós não podemos mudar o método exegético em livro nenhum. Se tem um método, começa com o método e termina com o mesmo método. Não existe possibilidade de eu mudar o método do meu bel prazer, porque assim eu entendo, assim eu quero, assim eu gosto. Isso não é interpretação bíblica. Isso não é interpretação bíblica. Então ficou claro, desde o primeiro versículo do Apocalipse, que é uma literatura apocalíptica simbólica, e assim nós vamos continuar com ela, entendendo e desmistificando o livro do Apocalipse. O número 2, se as testemunhas representam a igreja, por que o número 2? Porque 2 traz ideia de fortaleza, sempre 2 testemunhas. Ou seja, as 2 testemunhas que surgem para afirmar que, embora o mundo esteja dominado por homens maus, pelo diabo, por Satanás, etc., a igreja será protegida e o evangelho será pregado, que é o número 2, significado de 2. Quer dizer o quê? Que o testemunho cristão será mantido firme e simbolicamente vestida de saco, como um sinal de arrependimento. A igreja foi convocada para profetizar ao mundo a palavra de Deus. Qual o conteúdo? O conteúdo daquele pequeno rolo que nós vimos nas mãos do anjo que entrega para a igreja testemunhar. Então, a voz de Deus diz a João que essas 2 testemunhas, ou seja, a igreja, recebem poder para profetizar por 1260 dias. Esse número representa 42 meses, ou 3 anos e meio. É o mesmo número. É aquele número, o mesmo período, no qual os gentios profanam o átrio exterior, como nós vimos no capítulo anterior, e é o período, então, que vai desde a grande comissão, em que Jesus ascende aos céus, até a volta de Jesus. Esse é o período. Esse é o período de 1260 dias simbólico no livro do Apocalipse, que nós interpretamos já 2 ou 3 vezes e vai aparecer novamente várias vezes ainda. No capítulo 5 nós temos: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ora, se nós fôssemos seguir a interpretação literal, pense uma testemunha, 2 pessoas que sai fogo da boca. Não tem, por isso que é sempre simbólico a interpretação. Nenhuma testemunha cristã pode ordenar fogo do céu, fogo da sua boca, para destruir algum adversário de Deus. Mas no sentido figurado, no sentido simbólico, quer dizer o quê? Que a palavra de Deus não pode ser obstruída, não pode ser impedida, mesmo que os mensageiros de Deus sejam perseguidos ou mesmo mortos. Os mensageiros de Deus podem sofrer dano, podem sofrer prejuízo, não é? Mas a palavra de Deus, ela mesma se levanta em testemunho e juízo contra os inimigos, e destrói os inimigos e lançando-os onde? No fogo eterno. Esse é o significado. Isso quer dizer o quê? Que os inimigos de Deus não podem subestimar as testemunhas de Deus. Não podem subestimar aqueles que profetizam a palavra de Deus. E muito mesmo subestimar a própria palavra de Deus. Porque o crente, a testemunha de Deus, a igreja de Deus, tem um grande poder, e é esse o poder que está falando. Qual é o poder da igreja? O poder da oração.
E nesse sentido, quando os inimigos de Deus ouvem a palavra e repudiam, bem como repudiam os próprios mensageiros, eles estão condenados à perdição e ao fogo eterno. E o poder da oração, Deus responde. Deus responde às orações dos crentes, nesse sentido. Por isso, eles têm o poder de fogo. No capítulo 6 diz: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aqui, João faz uma pequena alusão e um comparativo ao episódio lá do profeta Elias, porque ele orou para que não tivesse chuva e teve seca por 3 anos e meio. Não é? Vejam bem a palavra, 3 anos e meio. É um tempo indefinido, é um tempo, um período, certo? Lá nós vemos em 1 Reis 17 isso. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Mas aqui não trata de Elias especificamente, e daí a confusão que acontece, mas apenas uma alusão simbólica ao milagre que Elias pediu a Deus. E a expressão aqui, que essa expressão que diz, durante os dias que profetizarem, essa é uma referência a um período de tempo. Analisando as fontes judaicas, nós vamos ver que essa expressão, enquanto profetizarem, é uma expressão idiomática do 1º século, que indica um período indefinido de tempo. Então, isso também não vai significar que a igreja controla o clima, não é? Suprimento de água, devastação causada por causas naturais, ou terremotos, ou qualquer outra coisa. Mas o cristão sabe que possui o poder da oração. E pedir ao Todo-Poderoso pode pedir que Deus intervenha no clima, intervenha nas necessidades, na sustentação da vida, que intervenha nos desastres naturais. Isso é uma coisa que nós podemos fazer. O que isso aqui está demonstrando para nós? Qual é o ensino que João está dando aqui para a igreja? Está dizendo o seguinte: olha, vocês são testemunhas de Jesus, a igreja tem o poder da oração, usem a oração. Vocês estão sendo perseguidos, a igreja está em perseguição plena, era um momento difícil, mas vocês têm o poder da oração, gente. Vocês conseguem transformar através da oração. Era a mensagem para aquela época que João está dando aqui, falando dessas 2 testemunhas da igreja, exemplificando isso. Esse era o poder que ele estava dizendo. Esse é o poder que a igreja tem, que o crente tem. É o que nós devemos proclamar hoje também. A igreja tem o poder da oração, está esquecendo isso. A igreja tem que ficar mais de joelho. Batalhas não se vencem, os crentes não vencem batalhas combatendo em pé, mas de joelhos. É de joelho que o crente vence. Então o poder da oração é muito forte, e nós temos que mais. Queremos modificar as coisas? Oração. Queremos pedir as coisas? Oração. Deus nos atende? Atende. E nós temos que ter essa convicção do poder. A oração é uma coisa fortíssima, não há poder do inimigo que possa resistir à oração. Não há poder maior do que esse. E é um poder que Deus deu aos seus filhos, aos eleitos, aqueles que Ele chamou. No versículo 7, vejam bem então: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aí vêm as mais diversas interpretações e as maiores confusões que possam existir
dentro do Apocalipse está aqui nesse versículo. Mas nós temos que entender aqui diferente. Aqui não, primeiro que não fala de Jerusalém, não tem nada a ver com Jerusalém isso aqui. Porque eles querem dizer, onde o Senhor foi crucificado. Nós veremos adiante que não tem nada. Pelo contrário, ele está denominando essa cidade, tá certo? A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. É um outro significado. Então, aqui, esse versículo parece nos projetar para um quadro lá do final dos tempos, quando a igreja tiver completado a tarefa de proclamar o evangelho do reino para todas as nações do mundo. Mas nós devemos perceber, no entanto, aqui, que sempre que o evangelho é proclamado, nós vamos encontrar oposição. Sempre. Sempre o inimigo declara guerra contra os seguidores de Jesus e tem uma opressão e perseguição contínua contra os seguidores de Cristo. Nós estamos vendo isso no mundo, ou não estamos vendo? Recentemente, o nosso presidente foi criticado porque ele falou na ONU que existia cristofobia. O que está acontecendo em Paris essa semana? É cristofobia ou não é? É ou não é? Tem perseguição contra cristão ou não tem? Tem. Tem. E nós estamos numa guerra espiritual. João aqui identifica essa força maligna que vai contra o evangelho, contra a igreja, como a besta. Então, o ataque primário da besta é contra a mensagem, e em seguida contra o mensageiro. E ela mata os mensageiros para poder silenciar o quê? A mensagem. É esse o significado. Então, isso significa o quê? Que no final dos tempos, quando Deus retira tanto a mensagem como os mensageiros, tá certo? Então permite o quê? Que o anticristo mate os próprios santos para retirar a mensagem. Não é uma predição literal aqui que todo cristão vai ser morto, tá certo? De fato, não acontece isso. Mas o que Deus está requerendo? É que todo cristão esteja pronto a morrer pelo evangelho. É esse o significado. Historicamente, nós podemos ter uma analogia muito clara do que significado isso. Quando João estava escrevendo esse evangelho, e lá o evangelho passava por uma crise. O Império Romano, nesse período, estava prestes a liquidar, a acabar com o cristianismo. Havia uma devastação contra o cristianismo. A besta, no caso, o símbolo de Roma, encarnada pelo imperador nessa época, guerreou contra a igreja, contra as testemunhas, e estancou o crescimento da igreja. As testemunhas foram mortas, foram martirizadas, a igreja foi perseguida, e para a demonstração ele deixava os cadáveres insepultos, para mostrar os crentes insepultos na época, tá certo? Para que o povo romano pudesse contemplar a vitória do império contra o cristianismo. Mas, na verdade, foi apenas uma vitória aparente, porque o cristianismo ressurgiu com força. Isso historicamente tem acontecido, gente. Periodicamente tem acontecido esse fato. A União Soviética proibiu o nome de Deus em toda a União Soviética por 70 anos. 70 anos a igreja foi cerceada, calaram os templos, fecharam as igrejas. E os cristãos foram duramente perseguidos. As crianças eram levadas para as igrejas, que foram transformadas em centros de estudo físico, outras foram transformadas em banheiros públicos, em áreas de piscinas públicas. E as crianças eram levadas para uns templos grandes, aquelas grandes igrejas ortodoxas que lá existem até hoje, e pediam para as crianças olharem, todas as crianças reunidas, diziam: peçam, vocês gostam de doce? Gostamos. Vocês querem doce? Queremos. Peçam a Deus
Peçam para Deus que vê se Ele manda doce para vocês. Criancinhas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eles clamavam e não recebiam nada. Aí os professores diziam: estão vendo? Deus não existe. Não existe Deus. Peçam para Stalin. Stalin dará doces para vocês. E as crianças clamavam e Stalin, eles jogavam lá de cima enormes quantidades de doces, chocolates e tal. E trabalharam essas crianças e a psicologia desse povo dezenas e dezenas de anos, 70 anos. Em 1989 cai o muro, vem a perestroika, vem a libertação da Rússia. E o que surge? Uma igreja forte, renascida, como nunca houve uma igreja tão forte na Rússia como tem hoje. Cumpriu-se. O que é que nós estamos vendo aqui? É um exemplo claro. Acharam que tinham matado as testemunhas, mataram a igreja, mas ela ressurgiu forte. Porque a igreja não é de gente, não é humana, ela é de Cristo. E ela não se acaba. Ela sempre é vitoriosa. Então, por mais que queira demonstrar a morte da igreja, ela sempre será vitoriosa, ela ressurge, porque Deus assim o quer. Então, numa interpretação simbólica desse versículo, nós temos que observar aqui que não há citação, eu já falei disso, da cidade de Jerusalém aqui. Não há Jerusalém. E temos que lembrar que quando aparece Jerusalém, no sentido espiritual, no Apocalipse, sempre figurado. João aqui usa um termo interessante nesse versículo. Se vocês observarem lá nesses versículos, vê que ele usa o termo grande. Cidade grande, a grande cidade, e não a santa cidade, quando ele se refere a ela. E em todo o Apocalipse é isso, é aquele contraste claro entre o que é santo e o que é profano, o santo e o profano. E existe apenas 2 cidades, mas existe uma cidade santa e uma cidade profana. O povo de Deus habita na cidade santa, na Jerusalém espiritual, tá certo? Na Nova Jerusalém. Não é? E a cidade profana, quando eles falam sempre cidade profana, é o mundo profano, é o resto do mundo, que é identificado como Sodoma, tá certo? E o Egito. Por quê? Sodoma, porque era o lugar de imoralidade. Então, onde existe imoralidade, sempre há a analogia de Sodoma. E o Egito, que significava o quê? Escravidão, a escravidão do pecado. Esse é o significado que ela está dizendo. Isso significava, então, não é? E agora o termo, mas a cidade em que o Senhor também foi crucificado, isso não remete a Jerusalém terrena, por favor. Se ele fala que é Sodoma e o Egito, não pode ser aqui onde que Jesus foi crucificado, mas refere-se ao quê? Simbolicamente, uma grande cidade espiritual, onde as pessoas vivem da maneira contrária à vontade de Deus, que crucificaram e continuam crucificando Jesus Cristo todos os dias. É esse o significado. Porque cada vez que se comete um pecado, você está cometendo um erro, que você está vivendo na imoralidade, está vivendo longe de Deus, inimigo de Deus, você está fazendo o quê? Crucificando Jesus na cruz mais uma vez. Ou não é isso? Está certo isso? Dá para entender? Vejam lá Hebreus, capítulo 6, verso 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, esse é o significado claro desse versículo, né, que nós temos que entendê-lo simbolicamente desta maneira. E desmistifica uma série de situações que nós já ouvimos falar por aí, tenho certeza que todos os irmãos já ouviram. Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas,
por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Nós já vimos, já explicamos isso, mas agora, os cidadãos de toda parte do mundo que contemplam o cadáver das testemunhas, não é? E essas pessoas representam o quê? O mundo posicionado contra a igreja de Cristo, que contempla o fim da igreja, o pseudo-fim da igreja, o aparente fim da igreja, por todo o mundo. O testemunho da igreja foi completado, Deus então retira a sua palavra e seu testemunho, e agora o mundo vai contemplar a estrutura sem vida da cristandade por 3 dias e meio. Não é 3 anos e meio, mas apenas 3 dias e meio. Agora, se eu sei que 3 anos e meio representa uma completude, um tempo indefinido, tá certo? Não é? 3 dias e meio é um período bem menor, tá certo? Breve, curto. Então, o que ele está afirmando é o seguinte, que mesmo que o mundo tenha triunfo, ele é momentâneo, ele é curto, ele é pequeno. Mas a igreja não, a igreja, o triunfo da igreja, ele é eterno. É isso que ele está dizendo. E tem uma duração, a opressão tem duração, ela tem começo, meio e fim, e ela é curta, sempre curta, porque a igreja sempre predomina, né? A expressão também traz uma expressão interessante, ele chama de cadáveres. Por quê? Para determinar a ideia de igreja em sua totalidade. E quando nesse deixar insepulto, no sentido de deixar insepulto os cadáveres, significa o quê? Que o mundo, quando recusa dar cerimônias funerárias adequadas aos cadáveres, demonstra o quê? Que ele está desrespeitando aquilo que é sagrado. É o desrespeito do mundo ao que é sagrado. Nós estamos vendo isso também, ou não estamos vendo no mundo? Nós estamos entrando num período não só de perseguição física, que está ocorrendo como nós estamos vendo, mas também insidiosamente nas escolas, no mundo secular, está tendo assim um avanço muito grande do mundo contra a igreja. Não existe mais respeito pelo sagrado, não existe mais respeito, nós vemos isso, nós vimos agora esse ano, graças a Deus não teve, não é? A pandemia teve isso de bom, mas no ano passado que nós tivemos aquela parada gay, nós vimos os absurdos de desrespeito ao que tinha de mais sagrado. Nós vimos no carnaval o desrespeito a Jesus Cristo, vilipendiando a figura de Jesus Cristo em pleno carnaval brasileiro. E o mundo cristão se cala, o mundo cristão está quieto, o mundo cristão não se levanta profeticamente, meus irmãos. Então nós estamos aceitando isso. O mundo está vilipendiando o nome e a figura de Cristo. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentavam os que moravam na terra. A expressão aqui, os que moram na terra ou sobre a terra, indica o quê? Aquelas pessoas que fazem da terra o seu lar, não é? E nunca pensam no lar eterno, no lar com o Senhor. Então é nesse sentido. Então o mundo se alegra. Quando se cala a testemunha de Cristo, quando se cala a mensagem do Evangelho, o mundo se alegra, porque o Evangelho incomoda o mundo, ou não incomoda? Se tem coisa incomodativa do mundo é a palavra de Deus, que chama a razão, que combate o pecado, não é? Que mostra o erro. E as pessoas não gostam disso. Elas se sentem incomodadas e se incomoda o mundo, não é? Então, existe uma alegria perversa aqui, não é? Porque agora nós vencemos a igreja, tá certo? Porque essa igreja atormentava o mundo, não é isso? Mensagem de Deus, amados, atormenta muito espiritualmente os incrédulos. E não permitem que o ímpio possa ter paz de espírito, porque se ele não gosta de escutar a palavra de Deus. Segundo Lenski, um comentarista bíblico,
o inferno enche o mundo inteiro com júbilo quando a palavra dos profetas permanece silenciosa nas ruas. E essa é uma grande verdade. Mas continuando no versículo 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então, está dizendo o quê? Que o fim do testemunho de cristão é de curta duração, porque Deus sempre intervém. E então mostra o quê? Que o jogo vira. Não é isso? O jogo virou. Quando Deus traz a igreja novamente e começa a confrontar novamente o mundo. Agora, esse testemunho não se levanta de mortos para converter incrédulos. Tá certo? Porque quando acontecer isso, o período da graça chegou ao fim. E o juízo de Deus, então, daí é iminente. Não é? E o mundo, então, que se exultou, e fala do final dos tempos, em que quando o mundo exultará pelo fim da igreja, tá certo? Nós achando que venceu, não é? Ele vai ver esse ressuscitar da palavra de Deus, do juízo e a presença do juízo de Deus. Não é? Aproximação que percebe que a punição está se aproximando. E vão ter temor, medo, isso vai ocorrer. A informação que João fornece aqui é meio limitada, de modo que aqui nós podemos pensar talvez na ressurreição geral dos mortos, quando Jesus retornar, não é? No dia da consumação dos séculos, é bem provável que ele esteja tendo essa visão, tendo essa colocação aqui. Porque lá em 1 Tessalonicenses nos explica bem isso aqui, capítulo 4, dos versos 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o final dos tempos. Ele está tratando aqui, lá, do dia do juízo, do dia da consumação. Mas também podemos, presumir aqui talvez uma ressurreição que João está falando, simbólica e também histórica, como aconteceu nos dias do Império Romano. Domiciano, com a sua perseguição, achou que tinha acabado com a igreja. Os mártires foram eliminados, o Império festejou o fim do cristianismo, no entanto, ressurgiu, e o povo lá acabou abraçando o cristianismo. Versículo 12. E as 2 testemunhas, isto é, a igreja, ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Essa é uma mensagem belíssima. É uma mensagem belíssima, e o que nós podemos saber é que a igreja terrena haverá um dia em que Deus dirá: subam comigo. E a igreja vai subir, não é? Essa voz alta que ele diz aqui pertence a Jesus, não é? Dando a ordem para que essa igreja suba até os céus. E a ascensão da igreja é uma ascensão semelhante à ascensão de Jesus. Os santos, então, aqui ascendem na nuvem, Significa, então, que eles serão transformados, na vinda do Senhor, e serão arrebatados nas nuvens para se encontrar com quem? Com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo. E é interessante porque o que a palavra está dizendo? Que assim como os discípulos de Jesus viram Jesus subir, os incrédulos verão a igreja subir também. Os incrédulos verão a igreja subir, não é? Todo olho verá a vinda de Cristo e a subida da igreja, dos crentes.
Então, quando nós muitas vezes somos assim iludidos, não é, pela ficção, quando falam do arrebatamento, aquela coisa toda, desapareceu, né, que foi, não vai ser assim. Pelo contrário, quando tiver isso, todos os que ficarem aqui vão ver a igreja subir. A igreja está subindo, eles vão ver isso, essa sessão da igreja. A palavra de Deus está afirmando, Jesus está afirmando isso, não é? O povo não vai desaparecer, sumiu, cadê? Não é bem assim, vamos ver subir. Todo o povo incrédulo, diz que o povo incrédulo vai ver, tá certo? Vai ver subir. Não é? Isso significa o quê? Vitória total de Cristo sobre o maligno, não é? Todo olho verá a ascensão da igreja. E a expressão grega aqui é na nuvem, né? Na nuvem, não é que vai estar no meio, lá em cima das nuvens ou qualquer coisa, não é isso, mas vai estar envolvido por uma nuvem de glória. Esse é o significado, tá certo? A mesma nuvem de glória que envolveu Jesus Cristo, que envolveu Moisés e Elias na transfiguração, é uma nuvem, é uma neblina, uma coisa assim. Deus se manifesta mais ou menos assim. É o poder de Deus, né? Vejam lá em Mateus 17:5, diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É uma neblina, uma coisa parecida, né? O poder de Deus, a presença do Espírito. Então, João enfatiza que os inimigos de Deus vão ver os santos ressurrectos e cheios de glórias subindo para o céu. Isso é uma coisa interessante, porque é marcante a grande separação que vai ter aqui. O que Jesus está dizendo? O ímpio fica, o filho dele sobe. É isso. É uma separação. Há uma distinção muito grande disso, não é? E vejam lá no verso 13, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Ora, no momento em que os santos sobem aos céus, o terremoto atinge a terra. Para quê? Para mostrar a ira de Deus contra os incrédulos, não é? Mas vai acontecer? Claro. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Tá certo? Quando ele ressurgiu, houve terremoto. A terra treme. Tá certo? Imagine na ressurreição. Tá certo? Da igreja. Na ascensão da igreja, na volta de Jesus, tamanho terremoto que vai ter. A terra vai tremer, vai sair do lugar. A terra vai tremer. A terra vai sair do eixo. É isso que vai acontecer. O uso aqui desse simbolismo dessa passagem é bastante interessante. A cidade que ele se refere é o lugar onde os gentios andam e onde crucificam Jesus todos os dias. É o lugar profano que contrasta com tudo aquilo que é mais santo. E esse lugar profano, o que é? É uma estrutura mundial estabelecida em incredulidade e oposição a Deus, né? E essa estrutura é que simbolicamente será atingida. Será um terremoto físico? Pode ser, mas também vai ser atingido as bases, os fundamentos dessa estrutura incrédula que governa o mundo, que cada vez avança mais, que cada vez cresce mais. Por isso, assim, nós temos que interpretar sempre o número 7.000 simbolicamente. 7.000, 7 é completude, 1.000 indica grandes, muito grande multidão, incontável. E a expressão a 10ª parte indica o quê? Que no plano divino, esse terremoto, essa mexida nas estruturas, tá certo? Não vai abalar todo mundo, é um pedaço apenas. Tá certo? Agora, vai ter sobreviventes. E esses sobreviventes, o quê? Terão grande temor.
Tá certo? Grande temor. O sobrevivente vai ter grande temor. Medo. Mas vamos observar aqui uma grande diferença que existe entre remorso e arrependimento. O incrédulo que ficar não vai ter mais arrependimento. Por que não vai ter arrependimento? Porque acabou a era da graça. Não tem mais Espírito Santo para conduzir ao arrependimento. Mas a pessoa terá remorso. E é uma grande diferença. Não é? Judas sentiu remorso e o que ele fez? Se enforcou. Não é isso? Pedro se arrependeu e foi restaurado. Diferença muito grande. Ou não foi isso? Os dois traíram Jesus. Os dois traíram Jesus. Judas traiu, Pedro também traiu. Não foi assim? Um teve remorso, se enforcou. Outro se arrependeu e foi restaurado por Cristo. Existe aqui uma grande diferença entre admitir o erro e uma contrição pelo erro. Acã deu glória a Deus, concordou que tinha pecado contra Deus, mas foi condenado. Não foi? Davi também errou, confessou seu pecado com o coração contrito e arrependido e foi restaurado. Tem diferença muito grande. Não é isso? Veja a diferença lá entre Acã, né, que reconheceu o pecado, mas não se arrependeu do pecado. Davi, né, se arrependeu. Lá no Salmo 51 nós vemos bem o arrependimento de Davi. Visto essas coisas, meus irmãos, fica muito difícil, mas muito difícil mesmo, querer interpretar, tá certo, que haverá arrependimento e conversão no último momento possível, como defendem os universalistas, que Deus vai perdoar todo mundo e vai salvar todo mundo. Não é verdadeiro. Está mostrando aqui na palavra, não é verdadeiro isso. A igreja arrependida de Cristo, os fiéis de Deus, os eleitos, subirão. Quem fica, fica, acabou o tempo. Não tem mais possibilidade. Não existe segunda chance. Não existe segunda possibilidade. A descrição aqui é do juízo final. Do juízo final, não está descrevendo arrependimento. Conversão genuína não é mais possível depois do início do julgamento de Deus. Porque Deus já julgou, acabou. Não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Está julgado, condenado, acabou. Garantido o decreto de Deus. Enquanto a igreja proclamar a palavra de Deus, ainda é tempo de graça e de salvação. Enquanto as testemunhas estiverem proclamando a palavra de Deus e profetizando, ainda é tempo de salvação. A hora que a igreja estiver silenciada, morta, acabada, não tem mais possibilidade de salvação, acabou a era da graça, é isso que diz o texto. É isso que está se tratando aqui. Quando as testemunhas, ou seja, a igreja, forem para o céu, a mensagem não pode mais ser ouvida, não tem mais mensagem. Então a oportunidade de arrependimento está esgotada, porque sem palavra de Deus não há conversão. Ponto. Se não há palavra, não há quem pregue, não há palavra. Não tem testemunha para pregar. E assim nós concluímos, não é? Esse interlúdio, que é o interlúdio que ele fez, não é? Que mostrava primeiro a vinda do anjo, dando a palavra de Deus, tá certo? Lembram disso? Dando o pequeno rolo, que era doce como mel, e amargo como fel depois, torna-se amargo, e o papel de quem prega esse rolo, que é a igreja, e o que vai acontecer com a igreja, é isso que ele acabou de ensinar aqui, nessa visão de João, deu nesse interlúdio, tá certo? Entre a sexta e a sétima trombeta. Agora, no versículo 14, então agora virá a sétima
trombeta. E diz o seguinte: passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, nós tivemos duas, nesse interlúdio, né? Tivemos duas visões que foram consoladoras para a igreja, muito consoladoras, porque era uma igreja sofredora, militante, tá certo? Mas mostra que essa igreja sofredora, militante, seria vitoriosa, né? E já era vitoriosa. Isso naturalmente confortou os corações daqueles crentes na época muito, né? Sabendo que mesmo perseguidos, mortos, feridos, a forma que eles estavam pregando a palavra e teriam uma recompensa, estariam com Deus assim, né? O que vem agora? Vem as forças destruidoras, tá certo? Então a cena da sétima trombeta é um ai assim muito mais severo do que a quinta e a sexta trombeta, porque aqui representa a sétima trombeta o clímax do juízo final. O clímax do juízo final. Eu já falei que o livro do Apocalipse tem uma estrutura literária em que ele vai repetindo os fatos até atingir o seu clímax. Ele vai em uma espiral crescente. E a sétima trombeta, então, mostra muito similaridade, é muito parecida com o sétimo selo e a sétima taça, porque os três colocam suas cenas no céu, todavia com algumas diferenças, né? A sétima trombeta anuncia o quê? Uma celebração de vitória contra o inimigo. É isso que a sétima trombeta vai. E diz assim, no versículo 15: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui o pano de fundo é o céu, não é? E revelando as realidades externas, as quais estão por trás das coisas que são aparentes aqui na terra. E altas vozes estão cantando louvores a Deus e a Jesus Cristo, e declaram que o reino do mundo pertence ao nosso Senhor e do seu Cristo. O que significa? Significa que Satanás está derrotado, que existe somente um reino, há só um Deus único, onipotente, não é? E observamos que aqui que João então ensina que tanto Deus como Cristo são chamados de rei, tá certo? E são dignos de louvor e adoração, né? E está reafirmando a divindade de Jesus. Está dizendo o seguinte: o Deus Trino reina, o seu povo reunido, simbolizado pelos 24 anciãos, como nós já vimos, se ajunta em adoração com a corte celestial. Veja no verso 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Esses 24 anciões representam todos os santos do céu, todos os crentes, todos os salvos. E eles recebem o privilégio de estar ao redor do trono de Deus. É interessante que aqui ele mostra que a humanidade redimida, o povo eleito, sentada diante de Deus, né, tem o privilégio de reinar com Cristo. E lideram essa adoração ao se prostrarem diante de Deus. Quer dizer o quê? Que a obra da redenção foi completada, e chegou a hora de render honra, louvor, glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. No verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Existe na exegese bíblica uma palavrinha que eu quero que vocês guardem. Chama-se oika. Oika. Observação, investigação, correlação e aplicação. Toda a palavra de Deus tem que ser vista dessa forma, onde vocês abrirem e lerem. Isso quer dizer o quê? Prestem, vejam atenção nos textos simples. Está dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Qual é a diferença? Qual é a diferença aqui? Está certo? Vejam bem, a expressão
que é e o que eras. Está omitindo o quê? Onde nós vimos? E aquele que há de vir. E aqui não aparece. Por quê? Porque aqui já está acontecendo no futuro. E já ficou para trás. Jesus já veio, já voltou, já está vitorioso. Está certo? Aquele que eras e que é. Está certo? Então são observações pequenas, mas que fazem toda a diferença na interpretação. Não é? Aqui está sinalizando o quê? Deus de fato já veio, então João está olhando para trás, para o cumprimento da promessa. E o cântico de louvor aqui demonstra isso, demonstra a vitória de Deus, a vitória de Jesus Cristo, daquele que era e é. Não é isso? Não aquele que há de vir, já veio, já aconteceu, ele omite isso. Não é? Então é um olhar para trás, ou seja, tudo já foi consumado. Aqui eles estão olhando para a batalha contra Satanás, para o anticristo, a queda da Babilônia, a queda da grande Babilônia, eles estão vendo tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. E isso para nós tem um significado muito interessante. Muito interessante. Ora, se eu sei que nós, como igreja dos eleitos, estaremos nesse momento lá, junto com, simbolizado por esses 24 anciãos, estaremos junto com Deus, louvando a Deus dessa forma, significa o quê? Que quando um de nós, ou eu morrer, qualquer um de nós morrermos, gente, Jesus volta para mim, volta para você. Porque no momento em que você tem um corpo glorificado, você morre, vai diante de Deus com um corpo glorificado, você está no reino de Deus. E no reino de Deus, o que tem lá? Tem tempo no reino de Deus? Não. Deus é que criou o tempo. O tempo é criação de Deus. Deus está fora do tempo, não existe tempo. E no momento que não existe tempo, tudo já está consumado, tudo já aconteceu. Está certo? Jesus já voltou, a igreja já foi arrebatada, já tudo aconteceu. Tudo ao mesmo tempo. Para nós, porque Deus está fora do tempo, não existe tempo para Deus. Nós temos que entender isso, porque daqui para frente, e principalmente no segundo Apocalipse, que é no versículo 12 em diante, muito vai se tratar nessa questão, tá certo? Que na questão temporal, que é atemporal, digamos assim, certo? Que temos que ter essa analogia, esse conhecimento. Então, o termo seguinte afirma que Deus já venceu, revelou o seu poder, tá certo? O tempo verbal aqui, do passaste, tá certo? No grego tem um tempo que é o perfeito, e o perfeito no grego, ele tem, é um pretérito perfeito, mas ele tem no sentido de, como se fosse o past continuum, tá certo? Isto é, aconteceu, mas de tal maneira que continua acontecendo e é perpétuo e é eterno. Esse é um verbo que é utilizado em algumas passagens bíblicas, principalmente nos evangelhos que nós temos. Por exemplo, quando fala Jesus ressuscitou. Lá quando fala Lázaro ressuscitou. Lá o tempo não é esse, lá o tempo é outro. Então ressuscitou e depois morreu. Quando Jesus ressuscitou, o tempo é esse. Quer dizer o quê? Que ele ressuscitou e continua ressurrecto para eternamente. Tá certo? Tem diferença nesses tempos verbais. Muita diferença. E aqui o mesmo. Passou. Isso é, significado de... tudo isso já passou. Acabou. É eterno, não tem mais, não volta mais. É isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer o quê? Nenhum poder novamente se erguerá contra Deus para usurpar sua autoridade, tá certo? Como foi o caso de Satanás, que nós veremos no capítulo seguinte. No versículo 18, vejam lá, estamos concluindo aí mais um pouquinho. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos os pequenos como os grandes, e para destruíres o que destroem a
terra. Isto é, quando a 7ª trombeta soou, um exército de vozes celestiais declara nesses cânticos a vitória do Senhor e do Cordeiro. Eu não sei se vocês observarem, algumas Bíblias trazem isso. Quando fala da 7ª trombeta, do verso 15 em diante, ele já está em forma de, aqui colocado já como poesia, como cântico. Porque de fato é um cântico, uma poesia isso. É um louvor. Isso é um louvor, né? Esse cântico de vitória, de regozijo, né? Então, os dias sombrios já passaram, Cristo é vitorioso, o resultado da batalha aqui já venceu, a igreja militante já venceu. Então, o que é essa visão? O que é isso que João coloca aqui? Visão de um consolo e certeza da vitória de Deus. O que é? É a visão da resposta de Deus ao clamor dos santos, que nós vimos lá das orações dos santos que estão debaixo do altar do Senhor. Não é isso? Nós não vimos isso lá para trás? Então, aqueles que sofrem em nome de Cristo, que têm que exercer a paciência, que têm que ter essa fidelidade pela causa, apresentam as orações a Deus, né? Muitos são mortos por serem fiéis aos evangelhos. E a igreja clama que Deus cumpra, né? E destrua os ímpios, né? Isso que acontece. A grande prostituta que corrompia a terra foi destruída, e a ira de Deus derramada sobre aqueles que desencaminharam pessoas. E no verso 19, então, nós vemos agora: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Não é? Ele já não é mais o cântico, mas tem uma explicação. Termina o cântico de louvor, então abre-se o santuário e é vista então a arca da aliança. O santuário de Deus significa o quê? Significa a própria presença de Deus. Não é? João aqui observa o santuário sobre a perspectiva terrena, sobre a perspectiva da terra, olhando para o céu. E é interessante que, para o conforto dos cristãos, ele mostra a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança é a arca do seu concerto, tá certo? No templo celestial. Significa o quê? Que Deus não esquece do seu povo, e nem do pacto que tem com o povo eleito, né? Significa que a lei moral de Deus permanece intacta e eterna. Por quê? Porque no interior da aliança desse pacto, o que nós tínhamos? O que tem dentro da arca? Tem o maná, tem o bordão e a lei, tá certo? As tábuas da lei. Ou seja, não há lugar para pecados, tá certo? E desrespeito à lei do Senhor na presença dele, do santuário. É isso que ele está significando, né? Então, significa o quê? Que o povo de Deus está perdoado pelo sangue de Jesus, e, pelo outro lado, os ímpios estão condenados porque eles cumpriram a sua lei. E isso é uma visão de consolo para a igreja que João tem aqui, não é? Com isso nós terminamos então, né? E essa terceira visão ainda nós estamos, falta mais 4. E adentraremos na aula que vem, porque agora já não dá mais tempo, na 4ª visão, né? E então lá nós vamos ter, na realidade, o início de um novo Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 2 vezes. Aí ele termina aqui no verso 11, com essa visão e com a vitória e com a igreja, o juízo final, todo um processo da igreja militante e vitoriosa que ele mostrou aqui de consolo. Tá certo? Do capítulo 12 em diante, ele vai repetir a história sobre um outro aspecto, sobre um outro ponto de vista, dando entendimento agora de da guerra espiritual que acontece. Porque aqui ele mostrou a igreja na terra, a vitória da igreja na terra, a forma como agora ele vai mostrar que enquanto nós estamos aqui, tem uma guerra espiritual acontecendo todos os tempos. E é isso que vai mostrar agora o restante do livro do Apocalipse. Tá certo? E nós podemos entender, então, em que mundo nós estamos inseridos, e qual é o nosso papel, e por que nós somos chamados como eleitos, e
Tá certo? E qual é a função que nós temos na proclamação do Evangelho e a função da igreja em si. Essa igreja que sofre, que é perseguida todos os tempos, mas não será derrotada, não será extinta, e que o nosso Deus vitorioso haverá de honrar aqueles seus eleitos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa mensagem e que Deus possa nos dar a força, como a igreja militante dos tempos de João, nós também tenhamos hoje, sejamos a igreja militante dos nossos dias, para que possamos vencer as astúcias, as artimanhas, a forma insidiosa que Satanás tem trabalhado o mundo, na tentativa de destruir a igreja. Mas ele não consegue porque ele já está derrotado. Se nós cremos que o tempo para Deus não existe, já aconteceu tudo e ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nos despedindo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio de estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, porque ela nos dá compreensão, Senhor Deus, nos dá o sustento e, acima de tudo, nos permite, Senhor Deus, nos mantermos firmes e em pé, mesmo diante das dificuldades, ó Pai, sabendo, Senhor Deus, e reconhecendo que o Senhor é o Deus soberano e que tem tudo sob o Teu controle. É a nossa oração, portanto, Senhor Deus, de clamor, Senhor Deus, de que o Senhor nos ajude como igreja a sermos fiéis testemunhas, Senhor Deus, e servos dóceis em Tuas mãos, ó Pai, instrumentos dóceis, ó Pai, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem já determinado para as nossas vidas, ó Pai. É em nome de Jesus é que oramos. Amém.